Tendo este conhecimento, aí sim a gente pode entrar na questão de investimento, que é indispensável que tu saiba o básico de investimento. O que eu preciso saber de investimento, Jéssica? Tu precisa saber o que que é uma renda fixa e o que que é uma renda variável, primeiro, para que não caia em conversa do vigário, dizendo assim: "Você vai poder ganhar 10% de rentabilidade no mês". Oi? Óbvio que não existe investimento que vai te dar 10% de rentabilidade no mês, de investimento sério. Pode ser que tu invista num negócio e, dependendo desse negócio, pode te dar, o que é assim, dependendo do negócio, né, pode te dar. Pode dar. Eu estava pensando na margem de lucros de alguns negócios, né, tipo, quanto tu coloca de capital, quanto tu tem de ROI, mas é um retorno bem significativo. De todo modo, tu tem que correr todo o risco de empreender, e aí tu tem que saber mitigar risco, que é o que a gente acabou de falar. Mas investindo, tipo assim, tu não tá trabalhando por nada, tu só tá colocando teu dinheiro lá e esperando a rentabilidade. Nunca você vai ter 10% no mês. Isso é uma baita ilusão. Tem uma outra frase que é muito famosa dentro de finanças tradicionais que é: "Não existe almoço grátis", né. Se tu acha que tu vai sair por aí investindo e tendo almoço grátis, sinto muito, tu tá perdido. Não é assim que funciona. Então, entender que renda variável não tem como ter promessa de rentabilidade. Se alguém chega pra ti e diz assim: "Você vai ganhar 10% no mês", foge, porque é treta, estão querendo te enganar. Isso não existe. Então esse é um primeiro entendimento, tu tem que entender que renda variável flutua, oscila e que não tem garantia de retorno. "Ai, coloca no Bitcoin porque vai não sei o quê. Ai, coloca na ação. Ai, coloca no fundo não sei o quê, porque tu vai ganhar não sei quanto". Se alguém te prometer rentabilidade em investimentos de renda variável, o que que é renda variável? São investimentos que têm uma oscilação que tu não consegue prever teu ganho. Se alguém te fizer promessas de que tu pode ganhar determinada rentabilidade com isso, fuja, porque isso é golpe, certo? Então tem que ter este conhecimento para que tu não caia em golpe. Paralelamente, nós temos a renda fixa. A renda fixa nós conseguimos prever o quanto nós vamos ganhar, por quê? Todo investimento de renda fixa, a rentabilidade desse investimento, ela é estabelecida a partir de um indexador. O que que é um indexador? É um índice que serve de parâmetro para dar a rentabilidade daquele produto. Então eu gosto de explicar renda fixa como que se fosse assim, tu tá indo no supermercado e tu lá olha toda aquela prateleira de massas. Eu tenho massa espaguete, eu tenho massa parafuso, eu tenho massa de letrinhas, eu tenho massa cabelo de anjinho, eu tenho inúmeras massas ali. Cada uma tem uma marca, cada uma tem um prazo de validade, cada uma tem um risco de ser boa ou ser ruim. Acontece a mesma coisa com produtos de renda fixa. É como se tivesse uma prateleira e tem lá um monte de produto financeiro com cada um tem as suas características. Prazo de validade, rentabilidade, eh, o emissor, né, quem é que está emitindo, ou seja, para quem que tu vai emprestar aquele dinheiro, e qual é o indexador. Então, se é a inflação, se é o CDI, se é a a Selic propriamente dita, né, existem títulos, por exemplo, título do governo que vai rentabilizar exatamente a Selic, mais uma taxinha pequenininha, mas que vai ter a rentabilidade da Selic. Então, vai depender do produto que tu está escolhendo, o indexador que vai ser. E também o tipo de rentabilidade pré-fixada, pós-fixada ou híbrida, tá? Não vou me adentrar explicando todos os aspectos aqui, porque nós levaríamos horas e horas, e como eu sempre digo, meu objetivo aqui é te dar um macro para que tu saiba o que tu tem que buscar estudar. Então, dito isso, quando nós temos um indexador, por exemplo, um produto de um CDB, que é um certificado de depósito bancário, tu empresta dinheiro para o banco, ele está pagando 120% do CDI. O que que isso significa? Que ele está pagando 120% numa taxa que é o certificado de depósito interbancário, que é o CDI, que nada mais é do que uma taxa muito próxima à taxa Selic, tá? Então a taxa Selic está 12, o CDI vai estar 11,9. É muito próximo à Selic. Se está 11,9 e a rentabilidade do produto é 120, então, na verdade, ao invés de ser 109, vai ser, ao invés de ser 11,9, vai ser
que 11,9 é o 100%, vai ser 120% disso. Então tem 20% a mais aí em cima que vai ter de rentabilidade. Se a taxa do CDI cair, cai a rentabilidade. Se a taxa do CDI subir, sobe a rentabilidade. Mas eu tenho como prever, né? Eu tenho como saber mais ou menos o movimento do mercado, saber o que vai acontecer. Quando eu tenho um pré-fixado, que é um valor exato, eu já sei. Vai me render 10%, se eu invisto por um ano, vai me dar tanto por cento de rentabilidade. Se tem híbrido, que é uma taxa fixa mais inflação, por exemplo, eu também consigo mais ou menos prever. Pego a taxa fixa mais a variação da inflação, projeção da inflação, consigo prever. Então, sempre produtos de renda fixa eu consigo prever rentabilidade. Produtos de renda variável eu não consigo prever rentabilidade. Quando a gente fala de produto de renda fixa, reserva de emergência, por exemplo, indiscutivelmente vai ser num produto de renda fixa com liquidez imediata e seguro, né? Então, não existe reserva de emergência em ações, não existe reserva de emergência em Bitcoin, não existe reserva de emergência num ETF. Reserva de emergência é renda fixa, liquidez diária, baixo risco. Não, ou seja, baixo risco significa que tu não tem nenhuma possibilidade de diminuir o capital que tu investiu. É isso. Qual é o próximo passo? O próximo passo é eu vou começar a investir em renda fixa em outros produtos, porque eu já montei a minha renda, a minha reserva de emergência. Aí sim eu vou galgando outras coisas. Eu vou investindo em, vou começando a investir em alguma coisa em ações, se eu achar que é adequado. Eu, Jéssica, julgo que é indispensável a gente ter uma alocação no exterior, em dólar, porque dólar é uma moeda forte. O Brasil, infelizmente, não é uma moeda forte, é uma moeda que vem se desvalorizando muito mais do que o dólar ao longo do tempo. Se a gente pensar, quando teve o plano real era 1 para 1, agora tá 6 para 1. Então, assim, a nossa desvalorização é gigantesca frente ao dólar. Então, eu preciso me proteger do macroeconomicamente. Então, eu vou investir no exterior e ir galgando essa construção, esse conhecimento para chegar lá. Então, eu acho que isso é bem importante, tá? Então, em termos de investimento, eu acho que isso é indispensável. Entender essas diferenças, renda fixa, renda variável, e entender que investimento não vai te deixar multimilionário. Não é o investimento que vai te deixar milionário nesse sentido. O que vai te deixar milionário? Tu produzir dinheiro e tu investir. Porque o investimento é o adubo para o dinheiro que tu já produziu. Só que se você se beneficiar dos juros compostos desses investimentos, aquele dinheiro que tu produziu e que tu colocou ali, adubou com o investimento, ele pode se tornar muito maior do que propriamente o que tu investiu, que foi o que eu mostrei do benefício dos juros compostos. Isto é a maravilha dos investimentos. E que eu quero que tu se instigue a trabalhar para melhorar a tua qualidade de vida, melhorar as tuas decisões, melhorar a relação do dinheiro, para que sobre dinheiro, para que tu invista, para que tu construa essa qualidade de vida, tá? Então, investimentos eu acho que é uma coisa que precisa se estudar o básico, até porque mesmo que tu vai contratar uma assessoria de investimentos, que, por exemplo, eu tenho uma assessoria de investimentos, né, hoje quem cuida dos meus investimentos é a Edro, o Rafa que faz a minha assessoria, né, ele é um dos sócios da Edro, eu indico a Edro porque realmente o trabalho que eles fazem é com muito cuidado. E por que que eu tô dizendo isso? Por que que eu tô dizendo que tu tem que ter conhecimento financeiro? Porque tem muita assessoria de investimento por aí muito ruim. Porque a assessoria de investimento, ela não te cobra para fazer assessoria de investimento. Ela ganha por comissão do produto que ela indica. Então tem produtos que ela vai ganhar muito. E aí ela vai querer te indicar produto ruim, que não serve para ti, que vai te dar uma baixa rentabilidade, porque ela tá ganhando muita comissão. Então tu nunca pode pegar uma assessoria de investimento sem saber o básico de investimento, porque senão tu pode ser levado para trás, sabe? E isso acontece muito nesse mercado, infelizmente. Por isso que eu levei tanto tempo pra não, vou pegar uma assessoria, porque eu desconfiava muito. E aí, faz um ano que o Rafa abriu a Edro, né? E o Rafa é uma pessoa de minha inteira em confiança. E eles têm essa preocupação de olhar e dizer assim: nós vamos trabalhar pelo interesse do cliente. Mas, de qualquer forma, mesmo que seja com a Edro, que é uma empresa séria, que vai trabalhar para o cliente, é indispensável que a gente saiba o básico. A gente não pode entregar o que é a construção da nossa vida, né, o nosso esforço na mão do outro sem nem saber o que está acontecendo, sabe? Tipo, numa total ingenuidade, não pode fazer isso.
Então, conhecimento sobre investimentos, independente de ter ou não uma assessoria, independente de ter ou não um consultor, é indispensável que você tenha um conhecimento básico, que você entenda essa dinâmica, inflação, taxa de juro, impacto nos investimentos e que você vá olhando para tudo isso, certo? E por fim, mas não menos importante, eu acho que tu precisa adquirir conhecimento sobre aposentadoria. Hoje em dia, o Brasil, ele tem mais ou menos um aposentado para 1,7 de contribuição, né. O que isso indica? Daqui a pouco vai estar 1 para 1, daqui a pouco vai ter menos gente, vai ter mais gente usufruindo do benefício do que produzindo o benefício. E isso vai fazer com que não se tenha sustentabilidade dentro da previdência social, né, dentro do INSS. Nós precisamos cada vez mais nos prepararmos para a aposentadoria por nós mesmos. Locus de controle interno, o que depende de mim? E é isso que eu vou focar. Então, pensar na aposentadoria e a partir de todos esses conhecimentos de investimento e tal, construir um alicerce sólido para a aposentadoria, eu vejo como um aspecto indispensável para construir qualidade de vida. Então, eu deixo esse tópico também por fim.